falando sobre misturas e soluções, né? Então, eu queria falar sobre um que é de uso muito comum, que são os líquidos isotônicos, né? Então, o que que é isso? O que que são líquidos isotônicos, né? Talvez você conheça, você consiga reconhecer aqui a garrafa, né, a embalagem. Tirei o rótulo aqui para não fazer uma propaganda, tá? Então são líquidos concentrados, então são líquidos que têm uma quantidade de solutos, né, de sais, maior do que a água, né? Então, para que serve a água? Para hidratar, né? Ela serve para hidratar, né, para repor o líquido e alguns sais. E o líquido isotônico, né? Ele serve também para hidratar, mas podemos usar assim líquido isotônico indiscriminadamente no nosso dia a dia, né? É um produto que a gente pode consumir cotidianamente. Vamos ver? Então assim, a água, ela não é água pura, né? Como a gente já viu, ela é uma solução. E essa solução, ela tem cloretos, brometos, sulfatos, nitratos, cálcio, potássio, alguns assim, dá quase uma dezena de sais dissolvidos na água. E essa concentração, somando tudo, ele vai dar aproximadamente, né, no caso, seguindo as informações do rótulo aqui, né, da água mineral, ela tem aqui aproximadamente 23 miligramas de sais, né, que está dissolvida aqui em 500 ml de água, tá legal? Então assim, é uma quantidade muito pequena de sais. Já no caso dos isotônicos, né, a gente vai ter ali carboidratos, açúcares, né, glicose e outros açúcares, sódio e temos o potássio. E somando tudo isso, de acordo com a informação nutricional do produto, isso aqui vai dar 12.127 miligramas ou 12,12 gramas, tá? Ou seja, é uma concentração muito superior à concentração de sais que tem na água. Bom, então assim, no líquido isotônico nós temos 12.127 miligramas de sais dissolvido e na água 23. Isso vai dar uma proporção, vai dar mais de 520 vezes mais sais no isotônico do que na água, tá? Então o isotônico tem mais de 520 vezes mais sais diluído do que na água. Okay? Bom, e então essa concentração alta de sais no isotônico é bom, é ruim? Então depende, tá? Então assim, a gente pode usar normalmente no dia a dia, não é aconselhável, tá? Então, para que serve esse líquido com essa grande quantidade de sais, né? Então, assim, os líquidos isotônicos, eles têm essa grande quantidade, tem sódio, potássio e açúcares. Por quê, né? Então, assim, o sódio e o potássio, eles são fundamentais para a gente fazer a contração muscular, tá? Então, no exercício físico, a gente utiliza bastante, tem a bomba de sódio e potássio que vai fazer a concentração. Além disso, o sódio e o potássio, eles são importantes para o sistema nervoso, que eles vão fazer o potencial de ação. O que significa isso? Ele vai fazer toda a parte de condução elétrica dos impulsos nervosos. Então, o sódio e o potássio, eles são importantes, são fundamentais para a manutenção, para nossas atividades do dia a dia, tá legal? Então é importante a gente ter uma alimentação, uma dieta rica
com a quantidade adequada de sódio, de potássio e outros sais, tá? Esses dois especificamente. E eles são muito utilizados na contração muscular, né? Além do açúcar, que produz energia. Então, assim, quando você está numa atividade muito intensa, você está correndo muito, fazendo uma prova, uma maratona, jogando futebol num sol muito grande, e você tem um desgaste muito grande e soa bastante, a gente acaba eliminando o sódio e potássio, eles acabam sendo eliminados também junto com o suor, né? E o açúcar, a gente consome o açúcar para produzir energia. Então, vamos supor que você está jogando futebol, ou durante uma corrida, você está fazendo uma prova de 10 quilômetros no meio do, assim, num calor, assim, numa tarde muito quente, e você tem um desgaste muito grande. Esse desgaste, ele vai levar a uma desidratação, tá? Você vai desidratar, você vai perder líquido. E ao sair esse líquido, você perde sódio, e você perde potássio, e você perde o açúcar que você está queimando. Então, se você perder esses elementos, se você não tem sódio, não tem potássio, o que vai acontecer com a sua contração muscular? Vai entrar em fadiga. E aí você não vai conseguir mais fazer aquela prova ou aquela atividade física, tá? E se falta açúcar, também falta energia para fazer contração muscular também, tá legal? Então, nesse caso, é importante você reabastecer esse sódio, esse potássio e esse açúcar. Uma das estratégias é usar o líquido isotônico, ok? Então, assim, em situação de atividade intensa, muito intensa, quando você perde uma grande quantidade de líquido, de água, através do suor, você pode usar o Gatorade, ou você pode usar o líquido isotônico, tá legal? Bom, e agora no dia a dia, eu não faço atividade física, eu não perco muito líquido e eu tô tomando, eu gosto de tomar, eu deixo lá todo dia eu tomo, né? Então, isso é ruim. Por quê? O que vai acontecer? Aí você vai estar. Lembra que sódio, potássio e o açúcar já tem na sua alimentação normal, nos vegetais, nos produtos industrializados, em quase todos os alimentos, você tem uma concentração de sódio e potássio e você tem os açúcares, né? E você não está gastando, então você está acumulando, né? E aí cria-se um problema, porque o sódio, o potássio, ele precisa vai passar pelos rins para poder o sangue poder fazer a sua a limpeza do sangue, né? E você pode ficar esses sais depositados nos rins. Quando isso acontece, quando você tem uma grande quantidade de sais nos rins, você vai formar uma coisa que chama de cálculo renal, né? Então, o que é o cálculo renal? Cálculo, uma pedra. Vai se formar uma pedra nos rins. Isso dói pra caramba. Isso dói muito, né? Causa incômodos e geralmente você precisa fazer uma intervenção cirúrgica para tirar, né? E não é algo nada, não é algo muito fácil, porque esse cálcio ele pode sair dos rins também e ir para a uretra ou ureter, né? Então são aqueles canais dos órgãos genitais que você precisa acessar por ali para poder retirar. Não é uma cirurgia muito legal, tá bom? E também tem um outro agravante. Se você consome esse produto e você não gasta, você não tem gasto físico, ele vai acumulando. Lembra que esse sais também, principalmente o sódio, ele ele aumenta muito a pressão arterial, né? Ele pode levar a uma hipertensão, né? E ter problemas, levar problemas cardíacos, né? Que pode levar ao infarto do miocárdio ou um AVC, ok? Então, assim, resumindo, líquido isotônico é bom? É bom, depende. Se você tiver gastos muito grande energético e de líquido, se você perder muito líquido. Tanto que você pode ser usado, a pessoa está com diarreia e ela está tendo uma desidratação. Pode usar o líquido isotônico? Pode. Nesse caso, pode usar. Ok? Mas também você pode fazer o soro caseiro também. Você pega lá uma porção de água, uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de sal, mistura, toma, é o soro fisiológico, né?
é bem semelhante, tá? Então pode. Então quando você perde uma grande quantidade de líquido através do suor. No dia a dia, eu não faço atividade física, eu não desgasto, eu não tenho gasto de perda de líquido. E eu gosto de tomar isso aqui. Não deve, ok? Porque vai produzir, ele pode causar cálculo renal e ele tem um agravante, ele pode também elevar a pressão arterial, ok? Então fica aí o recado.